Todos bem-vindos. Essa é uma aula para o segundo ETIM integrado ao ensino médio de ADM, da ETEC Professor Adolfo Arruda Mello. Hoje nós falaremos sobre os problemas ambientais, dando continuidade aí ao nosso assunto. Falaremos sobre os impactos ambientais, sobre a poluição das águas, a contaminação do solo, poluição atmosférica e alguns exemplos associados a isso. Bom, os impactos ambientais ocorrem pela ação do homem que modifica com as suas atividades o ambiente natural. Bom, durante milhares de anos, o homem está em busca aí de evolução social e tecnológica. E essa busca acaba aumentando a interferência do homem no meio ambiente. Essa evolução tecnológica proporciona o desenvolvimento de novos equipamentos e esses acabam contribuindo para os impactos ambientais, para acelerar esses impactos ambientais. Sobretudo depois das grandes revoluções industriais, que esses impactos ficaram mais evidentes, porque a industrialização ela necessita de matéria-prima. E por conta disso há muito impacto por conta da extração dessas matérias-primas. E também em relação aos rejeitos, a poluição dos solos, atmosférica também. Associado a isso, a gente teve um grande crescimento populacional e principalmente crescimento populacional nas cidades, o que impacta ainda mais a questão do meio ambiente, da poluição. E isso acabou sendo bem intenso, sobretudo aí depois, a partir dos séculos 18 e 19. Isso tudo proporcionou um grande avanço nas técnicas de produção e quanto mais ocorria esse aumento da produção, mais impacto ambiental isso gera. E nos últimos anos há uma preocupação muito intensa quanto a essas consequências por conta dessa interferência que o homem causa no meio ambiente e isso interfere a qualidade de vida significativamente. Bom, e aí nós temos que pensar nas escalas geográficas. Os impactos ambientais eles podem ser sentidos aí na escala local, com um simples desmatamento em uma área específica, uma poluição de um rio, por causa de uma indústria que joga essa poluição nesse rio. Então, isso acaba ficando na escala local. Também nós temos poluição, impactos ambientais em escala regional, que acaba interferindo em uma grande região. Por exemplo, a chuva ácida, que eu vou explicar mais para frente, ela é gerada em uma região, por exemplo, uma grande cidade como São Paulo, e ela, através de vento, de chuva, ela pode ir para outras cidades, então aí já tem um alcance regional. Um impacto ambiental em escala global seria o efeito estufa, ou seja, a intensificação do efeito estufa, que ele acaba interferindo no planeta todo. Bom, os principais impactos disso acabam sendo a poluição das águas, a contaminação dos solos, a poluição atmosférica, o desmatamento, a desertificação e a erosão. A gente vai tratar agora especificamente de cada um desses impactos. Vamos explicar o que são eles em cada contexto relacionado. Bom, a poluição das águas ela ocorre por causa da emissão de resíduos industriais, que a gente chama de poluição tóxica nos rios. E isso ocorre por causa de indústrias, vários tipos de indústrias, mas principalmente as indústrias químicas e de metais. O lixo orgânico também, a poluição orgânica, que acaba sendo ocorrida aí por conta dos dejetos residenciais e industriais.
sem o devido tratamento, né? Obviamente. Os resíduos agropecuários, que ocorrem por conta de poluição por nutrientes, fertilizantes agrícolas, pesticidas, os famosos agrotóxicos aí, que são aplicados nas plantas, eles acabam contaminando o solo e com a chuva pode chegar até os rios, tá? Ou se for aplicado através de avião, né, por exemplo, com o vento ele pode chegar até os rios ou córregos que estão próximos. Bom, também nós temos aí exemplos de poluição das águas, atividades mineradoras como o garimpo. O garimpo utiliza mercúrio para separar o ouro, né? Então esse mercúrio acaba sendo muito prejudicial à vida aquática, mata peixes, tal, e um problema para as populações ribeirinhas que se alimentam desses peixes, tá? Então é muito perigoso isso. Extração de minério também acaba proporcionando muita poluição das águas em áreas onde tem grande extração, né? E acidentes com navios petroleiros, com plataformas de petróleo, o que acaba proporcionando derramamentos de petróleo no mar, e isso acaba impossibilitando a fotossíntese, impactando na fauna marinha, e nos peixes, tal, na alimentação deles, o que acaba sendo um sério dano, tendo impacto aí regional, indo até para outras regiões. Recentemente, no ano passado, aí, a gente teve uma grande mancha de óleo no Atlântico Sul, que chegou na costa brasileira, né, no Nordeste, e isso acabou sendo depositado em várias áreas do litoral. Então você vê que um impacto que ocorreu muito longe, ele pode ser levado para outras regiões, o que acaba abrangendo uma área muito grande, tá? Bom, e soluções para isso? Tem várias, né? Uma delas é o tratamento do esgoto, que a gente pode ver aí nessa imagem, antes de lançá-lo nos rios. Fazer uma conscientização da população, descartar os materiais, colocar o lixo no lixo, não jogar em qualquer lugar, proporcionar aí uma campanha educativa de economia de água, respeitar as nascentes dos rios, que acabam sendo muito importantes, porque os rios eles precisam dessas áreas para existirem, e na maioria das vezes o que ocorre é o desmatamento de nascentes de rios, o que acaba prejudicando consideravelmente aí a água, né? O volume de água dos rios. A economia de água acaba sendo um fator muito importante, porque tem épocas de escassez de água, principalmente por conta da estiagem. Em algumas épocas do ano nós temos falta de chuva e os reservatórios eles acabam ficando baixos, né? Isso ocorre em grandes centros como São Paulo, Curitiba atualmente está com um processo de racionamento de água. Então eu estive lá ao mês passado e pelo que eu vi são 2 dias sem água e 1 dia com água. Então por quê? Porque estão faltando chuvas e os reservatórios estão baixos, então essa economia de água acaba sendo muito importante. E aí, por conta dessa falta de chuva, essa estiagem, tem que fazer o racionamento de água, né? Então esse é um problema muito sério que impacta as populações, né? A contaminação do solo. O solo acaba sendo um recurso aí fundamental para nós, para nossas atividades, né? Ele acaba sendo fundamental na agricultura, principalmente agricultura, né? Porque não dá para fazer agricultura sem o solo, né? De onde as plantas vão retirar ali os nutrientes, tá? Mas também outras atividades aí, construção de casas, edifícios, estradas, rodovias, viadutos, tudo isso precisa do solo. Instalação de indústrias também, tanto para a matéria-prima quanto para a área que ela vai ser instalada, tudo.
Usinas de energia também, né, precisa do solo, porque ela vai ser feita ali em uma área que, se for hidrelétrica, vai inundar uma grande área e isso acaba impactando decisivamente no que tem naquela área, né? Se for uma floresta, se for uma área de agricultura, então isso tudo vai ter impacto numa área muito grande, tá? Bom, e a contaminação dos solos ocorre principalmente por conta dos agentes erosivos dos solos, né? Erosão é a retirada do solo da área alta para uma área baixa. Então, o que acontece? Naturalmente, a atmosfera já causa isso ao solo, né? E isso principalmente se não tiver vegetação. Então, quais são os agentes erosivos dos solos? A água, né? A chuva, ela cai, ela desagrega o solo e, através da enxurrada, leva o solo para áreas mais baixas, geralmente proporcionando nessas áreas mais baixas o assoreamento dos rios, que é um problema, tá? O vento também é um agente erosivo. O vento, principalmente ao longo do tempo, isso milhares de anos, ele acaba proporcionando a erosão eólica, né, que acaba desagregando ali o solo e levando ele para outras áreas. A temperatura ao longo de muitos anos, ela acaba desagregando o solo e proporcionando que ele seja, né, levado de forma mais rápida pela água ou pelo vento, tá? E o próprio homem com as suas atividades, principalmente as atividades agrícolas e o desmatamento, que acaba proporcionando essa erosão, essa perda de solo, que acaba sendo muito prejudicial. Bom, uma grande contaminação dos solos acabam sendo aí as suas fontes, né, que vêm aí de agrotóxicos, como eu falei quando eu estava falando da água. Então, aplicar esses defensivos químicos aí nas plantações acabam proporcionando que eles entrem no solo e isso acaba impactando na qualidade desse solo, né? O vazamento de substâncias tóxicas, principalmente quanto ao lixo sólido. Esse lixo, se ele não for bem depositado, ele acaba gerando o chorume, né? Que é essa água, né, contaminada que sai ali do lixo, preta, né? Que acaba penetrando no solo e chega até o lençol freático, tá? Então, isso é extremamente perigoso, né? Os lixões acabam sendo as áreas onde isso mais ocorre, né? Então, é um problema muito sério a questão do lixo e, né, o chorume que é derivado dele, né? Bom, a questão do lixo urbano. Hoje nós vimos aí nas últimas aulas que a maioria da população mora em cidades. E hoje a vida, né, o modo de vida urbano gera muito lixo, principalmente por conta de embalagens. Os alimentos acabam sendo pré-fabricados e cada vez mais embalagens, cada vez mais produtos de embalagens derivados de petróleo, plástico, o que acaba gerando muito lixo. E isso acaba aumentando o número de lixões que são feitos a céu aberto. Então, as cidades elas têm que gastar muito recurso, muita verba para construir esses aterros, né, sanitários que acabam sendo a forma mais prática, mais inteligente de fazer o depósito de lixo. Mas esses aterros, né, sanitários não funcionam se não tiver a conscientização das pessoas. Por exemplo, eles são importantes para a decomposição ali de matéria orgânica. Então, o que acontece? As pessoas nas suas casas, elas têm que fazer a separação do lixo, né?
o lixo orgânico, o lixo reciclável, para que esses aterros sanitários não sejam sobrecarregados. Os aterros sanitários, eles acabam sendo feitos a partir de uma estrutura como essa daqui, nesse exemplo, né, onde é feita uma plataforma para que esse chorume não entre no solo e não atinja o lençol freático. Esse chorume ele é captado através de uma estação aqui de tratamento, então ele é captado e vai para tratamento, e esse lixo ele vai sendo enterrado, né? E tem aí a queima que proporciona através da emissão de gás, metano. Então o lixo ele é todo, tem aí um sistema de decomposição, o que acaba controlando, algo que não ocorre em lixões a céu aberto. Por quê? Porque como é tudo aberto, o vento leva para longe, tem urubus, tem animais que são atraídos pelo mau cheiro. Então a melhor forma é através dos aterros sanitários, que aí é retirado o gás, o chorume, e aí ele vai sendo compactado, enterrado, compactado, para que ocorra ali essa decomposição, tá? Bom, as soluções, então, como eu falei, para o lixo acaba sendo uma delas os aterros sanitários, outras aí a transformação de detritos orgânicos em adubos, esses detritos, esses restos de alimentos tal que a gente gera, eles acabam sendo aí um ótimo adubo. Então tem que ter aí a disseminação de usinas de compostagem, fazer a compostagem domiciliar, isso aí com políticas de educação da população, para que nas escolas possam ter aí alguns exemplos para que as pessoas possam adotar em casa. A produção de gás metano para geração de energia através do lixo, como nós vimos no último slide, nos aterros sanitários. Reciclar os detritos inorgânicos. Então o que acontece foi o que eu falei anteriormente: se a população não colabora, não faz essa separação do lixo reciclável, ele acaba comprometendo a estrutura dos aterros, mas só que para isso as prefeituras têm que ter aí um programa de coleta seletiva para estimular, e também educação ambiental, para estimular as pessoas a fazerem a separação. Não adianta nada a pessoa em casa separar, sendo que não passa o caminhão da coleta seletiva, tá? Então, isso tem que ser feito conjuntamente, principalmente pelos poderes municipais, para estimular esse tipo de ação nas famílias. Fazer o recolhimento aí de lixo tóxico, como pilhas, lixo hospitalar, lixo atômico, terem aí estações de coleta desses lixos, Bom, vamos falar agora então sobre a poluição atmosférica. Ela atinge principalmente as cidades, tem aí um resultado enorme na quantidade de gases lançados na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, problemas, e isso acaba proporcionando aí graves problemas de saúde para a população. E os principais problemas atmosféricos acabam sendo esses daí por conta principalmente relacionados às cidades, a inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida, aquecimento global, a destruição da camada de ozônio. Então são esses exemplos que nós vamos ver a seguir. Inversão térmica. A inversão térmica, ela ocorre, como a gente vê nesse esquema aqui, da seguinte maneira. Aqui nós temos um fluxo normal, de ar aí, na cidade.
Quanto mais próximo aqui o ar esteja mais próximo aqui das construções, do asfalto, mais próximo da superfície, ele é um ar quente. Esse ar quente, ele é menos denso. Então, a tendência dele é subir. Logo acima dele, a gente tem na atmosfera, né? A atmosfera é superior, quanto mais alto, mais vai ficando frio, esse ar vai ficando frio, né? Então, geralmente, um fluxo, né, normal na atmosfera, nós temos isso, ar quente próximo da superfície. Acima desse ar quente, nós temos camadas de ar frio, cada vez mais frio. Bom, o que acontece? O ar quente, ele é menos denso, então a tendência dele é subir, ir para as partes mais altas da atmosfera. Quando ele sobe, ele esfria. E aí, esse ar frio, ele é menos denso, ele é mais denso, né? E aí a tendência dele é descer, ok? Então, quando ele desce, ele chega próximo aí da superfície, esquenta, né? Porque a radiação, né, solar, ela está incidindo sobre os corpos ali na cidade, o telhado, o asfalto, o concreto, a calçada, isso tudo esquenta o ar próximo. Aí, de novo, ele fica nessa circulação. O ar quente sobe, o ar frio desce, vai tendo aí essa circulação atmosférica. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Por quê? Porque os poluentes, eles se concentram próximos da superfície. Se eu tenho esse deslocamento de ar, eu vou tendo aí a renovação desse ar próximo da superfície. Então, esse fluxo normal de ar quente, que é menos denso, sobe, esfria, desce o mais frio e depois esquenta, desce e tal, ele fica renovando o ar próximo da superfície. Isso é muito bom, porque dissipa os poluentes. O que é a inversão térmica? A inversão térmica é quando nós temos o seguinte: a camada de poluição, ela acaba interferindo na radiação solar, entra menos radiação, bate menos radiação nos corpos aí, né, terrestres, na superfície, na calçada, no telhado e tal. E o que acontece? Como vai incidindo menos radiação nesses corpos, eles vão esquentando menos. E aí ocorre o seguinte: o ar próximo da superfície fica frio. E o ar frio, a tendência dele é descer. Ele fica preso na parte mais próxima da superfície, porque ele é mais denso. E aí o ar quente fica em cima dele, fica na camada superior. E aí vai tendo o quê? Vai tendo a circulação atmosférica nas camadas superiores. O ar quente sobe, o frio desce e vai renovando o ar aqui, não próximo da superfície. Isso é inversão térmica. É quando os poluentes acabam mexendo nessa circulação atmosférica por causa da concentração de ar frio próximo da superfície. E aí, qual é o problema? O problema é que os poluentes, eles ficam concentrados nessa área, próximo da superfície. E aí não há renovação do ar. Esse é o grande problema. E isso daí acaba proporcionando rapidamente o quê? A população começa a respirar essa poluição que está concentrada, certo? E aí o que acontece? Problemas respiratórios. Então a gente tem aí um aumento de casos de problemas respiratórios e acaba aumentando a quantidade de pessoas internadas. Tá? A inversão térmica, ela ocorre naturalmente. Nas primeiras horas do dia, tá? Mesmo sem, né, poluição, à noite ela ocorre, certo? De manhãzinha ela ocorre.
Só que com a poluição, essa quantidade de tempo que nós estamos tendo a inversão térmica está aumentando e cada vez mais poluentes ficam presos na atmosfera. E isso em grandes centros urbanos é o caos. E isso ocorre principalmente no inverno, né? Cidades muito grandes aí como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, elas têm esses problemas, tá? Então a inversão térmica ela está diretamente relacionada com a poluição atmosférica, né? O que acaba impactando na qualidade de vida das pessoas, né? Levando as pessoas a ficarem né, doentes aí por conta dessa concentração de poluentes, ok? Bom, então aqui mais explicação sobre a inversão térmica, né? Um fenômeno que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área, na verdade aqui, pessoal, é ilha de calor, desculpa, o título está errado, depois eu vou arrumar, ilhas de calor, tá? A ilha de calor ocorre o seguinte, bom, nas áreas onde tem muita construção, prédio, casa, tal, a temperatura média acaba sendo maior do que as áreas sem muita construção. Então isso ocorre geralmente no centro das cidades, tá? Porque no centro é onde nós temos mais concentração de prédios, isso diminui a circulação do ar, tem uma baixa circulação do ar, isso acaba né, proporcionando que com menos né, circulação do ar a gente vai tendo aí mais retenção de calor, os raios solares incidem sobre o concreto, sobre as construções e isso acaba proporcionando maior absorção. Esses elementos eles aquecem mais e vai reter mais calor ainda, tá? E aí o que acontece? A temperatura média nos centros urbanos, eu falo centro, onde tem muito prédio, ok? As temperaturas acabam sendo maiores, 2, 3 graus mais do que as áreas em volta, né? A periferia, do que áreas mais arborizadas, onde tem praça, área rural, ok? Por isso que é muito importante praça em grandes centros urbanos, porque isso acaba proporcionando mais circulação atmosférica, vai ter menos impermeabilização do solo, vai ter menos retenção de calor, ok? Só uma correção, então aqui esse slide é sobre ilhas de calor. Então, ao invés de inversão térmica, a gente está escrito ilhas de calor, tá? Bom, outro elemento aí são as chuvas ácidas. Chuva ácida é quando as nuvens aí, a água né, concentrada nas nuvens, elas entram em contato com gases poluentes. Esses gases, eles alteram o pH da água que está na nuvem. Que gases são esses? Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, tá? Esses gases, né, que são emitidos pelas indústrias, eles acabam entrando em reação com as nuvens, deixa o pH elevado da água e a água, quando ocorre a chuva, ela fica ácida, né? Então, esse é um fenômeno regional, porque a poluição de uma indústria, de uma grande cidade, pode levar chuva ácida para outras regiões, tá bom? Bom, quais são as consequências? Né? Essa chuva ácida ela pode atingir regiões distantes, como eu falei, e o contato dessa chuva causa corrosão de monumentos, como nessa estátua aqui, você vê que está toda corroída já, destruição de cobertura vegetal, né? Morte de vida aquática, porque essa água cai e vai para os rios, né? Poluição da água também, tá? Dependendo da quantidade, dependendo da região, tá? Efeito estufa. Bom, o efeito estufa é algo natural que existe na Terra. Nós só estamos vivos aqui hoje conversando no planeta Terra por conta do efeito estufa.
O efeito estufa, então, pessoal, é algo natural, beleza? E sem ele não haveria vida na Terra. Por que os outros planetas do Sistema Solar não têm vida? Por que a Lua não tem vida? Porque lá não tem efeito estufa, tá? Não tem uma atmosfera que retém o calor e aumenta a temperatura da superfície, tá? Então o efeito estufa é o responsável pela nossa vida. Então vamos entendê-lo agora. Bom, o Sol emite radiação para a Terra. Essa radiação ela atravessa a atmosfera. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície da Terra e aquece a superfície, beleza? Então a radiação incide, bate no solo e tudo que tem nele, e esses elementos absorvem parte dessa radiação. Parte dessa radiação, então, é absorvida por esses elementos e parte volta para o espaço. Ok? Então, B, uma parte da radiação solar é refletida de volta para o espaço. Então, uma parte é retida em A, outra parte em B bate e volta, e outra parte, que é C, ela é interceptada pela atmosfera e fica retida na atmosfera. Então, você vê que aqui em C, ó, veio a radiação, bateu, voltou e ficou presa na atmosfera, tá? Então é o que está escrito aqui, outra parte da radiação infravermelha é refletida pela superfície da Terra, mas não consegue deixar a atmosfera. Ela é refletida novamente em direção à Terra e de novo absorvida pela camada de gases que envolve a atmosfera. Então o que é o efeito estufa? O efeito estufa é a radiação vem do Sol, entra na atmosfera, bate no solo. O solo ou absorve, uma parte ele absorve, outra parte ele reflete. Refletiu, parte dessa energia refletida vai embora para o espaço, parte fica presa. Essa parte que fica presa aumenta a temperatura do planeta e por isso que temos vida. Beleza, pessoal? Deu para entender aí? Bom, só que qual é o problema do efeito estufa? O problema não é o efeito estufa. O problema é a poluição. Por quê? O que acontece? O aumento da concentração de gases poluentes acabam proporcionando que mais radiação fique presa na nossa atmosfera. Então, ó o que acontece. Mais radiação presa. Isso faz com que aumente a temperatura do planeta ainda mais. E aí a gente tem a famosa hipótese do aquecimento global. O aquecimento global nada mais é do que a intensificação do efeito estufa. Tudo bem? E aí o que acontece? Esses gases de efeito estufa, tóxicos aí, eles acabam sendo emitidos pelas nossas atividades, isso com mais intensificação depois das revoluções industriais, né? E isso acabou impactando aí ao longo de muitos anos no aumento gradativo da temperatura do planeta. Isso é uma hipótese. O aquecimento global, ele é uma hipótese, não é uma teoria ainda, tá? Ele não foi comprovado, nós temos evidências, então está no campo das hipóteses. Camada de ozônio. A camada de ozônio, então, ela é composta pelo gás ozônio, ela serve para filtrar a radiação que chega até a Terra e filtra o que? Esses raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. Então, protege a Terra da entrada desses raios ultravioletas que causam câncer na nossa pele, né? Só que ele tem sido destruído, né, pelos gases CFC, clorofluorcarbonetos, que entram em reação em alta atmosfera, entram em reação com ozônio, né? E onde estão esses gases? Em spray, né? Desodorante é muito utilizado para spray em sistemas de refrigeração, tá? E aí o que acontece? Como a gente está tendo a emissão desses gases, esse buraco na camada de ozônio, ele acaba aumentando, né? É claro que ele se recompõe,
Mas só que nos últimos anos há um aumento desse buraco, né? Mas só que ele tem a capacidade de se recompor, o ozônio tem capacidade de se recompor, mas lento, né? Lentamente. Se a gente continua emitindo esses gases, CFCs vai continuar interagindo e destruindo o ozônio. E isso é perigosíssimo para a gente. E existe uma concentração desses gases sobre a Antártica, né? No hemisfério sul, no Polo Sul. E de tempos em tempos esse buraco ele acaba indo sobre a Argentina, chegando no Rio Grande do Sul, nos estados ali do sul, né, do Brasil, e aí são gerados alguns alertas que as pessoas têm que sair de casa nessas regiões depois de passar protetor solar. Então é algo muito perigoso. O desmatamento, né? O desmatamento é a retirada da vegetação nativa. Para quê? Para crescimento econômico, para crescimento de agricultura, para pecuária, para crescimento de cidade, tráfico de madeira, e isso prejudica a circulação atmosférica e causa empobrecimento do solo. O que acontece? O desmatamento acaba sendo um dos grandes vilões aí hoje das queimadas, né? Nós temos aí grandes focos de queimadas aí na Amazônia, né? Isso acaba sendo monitorado diariamente pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? E isso acaba sendo um alerta para o que está acontecendo. Desertificação, né? A desertificação é a degradação das terras nas regiões áridas, né? Tornando essas áreas em desertos, ou seja, pelas condições climáticas ali daquelas regiões, acabam proporcionando essa desertificação. Por exemplo, algumas regiões do Nordeste no Brasil, elas já estão sendo desertificadas por conta do próprio regime de chuvas, por conta da qualidade do solo, por conta da vegetação que foi retirada. Então essas regiões já sofrem. E aí, vários encontros organizados pela ONU de defesa do meio ambiente acabam mapeando essas áreas e proporcionando aí algumas soluções, tá? Pessoal, então é isso a nossa aula. Estou à disposição para dúvidas e qualquer coisa vocês me chamam aí no chat, ok? Muito obrigado a todos.